Olá, pessoal. Me chamo Caroline Souto e hoje nós vamos para a nossa quarta aula do desenvolvimento cognitivo, falando sobre a teoria social sociocultural de Vygotsky. Mas então, o que é que ela vai nos apresentar, né? Ele é um autor que contribui essencialmente para compreender o papel do meio social na formação do pensamento. Segundo ele, o desenvolvimento cognitivo não é apenas um processo interno, mas profundamente influenciado pelas relações sociais e também pela cultura. Mas quem foi Vygotsky, né? Foi um psicólogo russo do início do século XX. Ele valoriza a influência do contexto social e cultural no desenvolvimento. Ele tem uma aprendizagem que precede o desenvolvimento. Ele também acredita que o conhecimento construído vem da interação com o outro. Então, Vygotsky foi um psicólogo russo do século XX que propôs uma visão inovadora, a de que o aprendizado ocorre primeiro nas interações sociais e depois é que se interioriza. Então, ao contrário de teorias que destacam o desenvolvimento como pré-requisito para a aprendizagem, Vygotsky ele defende que a aprendizagem pode promover o próprio desenvolvimento. E como é que essa linguagem ela acontece como ferramenta da mediação, né? Então, a linguagem é um instrumento do pensamento. Ela desenvolve-se socialmente e depois é que se interioriza. Tem a fala egocêntrica, que é a transição entre a fala social e o pensamento interior, e existe a mediação simbólica, que ocorre por meio da linguagem, escrita e artefatos culturais. Por quê? Porque para Vygotsky, a linguagem ela é mais do que uma comunicação. Ela é uma ferramenta do pensamento. E aí a criança, ao usar a linguagem socialmente, ela vai aos poucos internalizando esse uso, até que se transforme em um pensamento. Então a fala egocêntrica, ela representa essa transição. Além da linguagem oral, outros elementos como a escrita e os objetos culturais, eles também participam dessa construção do pensamento. E aí vem a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Ela acredita que existe a diferença entre o que a criança faz sozinha e o que a criança faz com ajuda. Existe aí a aprendizagem significativa que ocorre na zona de desenvolvimento proximal. Ela envolve o apoio de professores, colegas e pais, por exemplo a leitura com ajuda e depois a leitura autônoma. Então, a ZDP é um dos conceitos centrais de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal. Ela representa o espaço entre aquilo que a criança consegue fazer sozinha e aquilo que ela consegue fazer com apoio. É nesse espaço que vão ocorrer as aprendizagens mais significativas. Por isso, o papel do adulto ou de colegas mais experientes que vai oferecer esse suporte e favorecer a superação de limites e a conquista de novas experiências. E qual é o conceito de mediação segundo Vygotsky? Ele tem sujeito mais mediador mais um instrumento que vai dar a aprendizagem. Ele acredita que o mediador fornece apoio para que o aluno alcance novos patamares. Esse apoio é chamado de anda-imagem. E o papel do educador é guiar e retirar o apoio gradualmente, né? Então, a aprendizagem, segundo Vygotsky, ela acontece com a presença de um mediador, que pode ser o professor, mas não é obrigatório, porque pode ser um colega ou até mesmo um recurso cultural. Esse mediador, ele atua como um apoio temporário, ajudando a criança a realizar uma tarefa que sozinha ela ainda não conseguiria. Então, esse suporte é conhecido como anda-imagem. Ele é oferecido no início e retirado aos poucos, à medida em que a criança se torna mais autônoma, mais independente. Qual é o papel do ambiente social e cultural nesse processo? Então, a cultura determina o que e como se aprende.
As brincadeiras, as práticas culturais e a linguagem moldam o pensamento, e cada sociedade desenvolve habilidades cognitivas conforme suas demandas. Então, a gente percebe que o ambiente em que a criança vive influencia diretamente a forma como ela aprende. A cultura oferece os instrumentos e os significados que ela utiliza para construir o seu conhecimento. E aí as brincadeiras, a linguagem, os costumes, os valores vão moldar esse pensamento. Por isso, o desenvolvimento cognitivo ele não pode ser separado do contexto em que a criança está inserida. E quais são as implicações pedagógicas? O ensino ele precisa ser colaborativo. Existe aí a valorização, o diálogo e a interação entre os alunos. Criar atividades que desafiem dentro da zona de desenvolvimento proximal e incentivar a participação ativa do estudante nesse processo, né? Então, na prática pedagógica, essa teoria nos convida a repensar o ensino como uma construção conjunta. A aprendizagem, ela precisa ser ativa, interativa e desafiadora, respeitando o nível de cada criança, mas buscando levá-la além. Então, eu ofereço, mas eu ofereço sempre dando desafios a mais. Atividades em grupo, discussões e projetos colaborativos são estratégias alinhadas à ideia do desenvolvimento dentro das EDP. E aí, o que aprendemos durante essa aula, né? Para Vygotsky, o aprendizado ele é essencialmente social e interativo. Nesta aula, nós aprendemos que a linguagem é a base do pensamento e da aprendizagem. A ZDP indica o potencial de desenvolvimento com ajuda. O professor é um mediador e não apenas um transmissor. E o contexto cultural define o tipo de cognição que será desenvolvido, né? Então, a gente conclui compreendendo que o aprendizado não é um processo individual, ele é essencialmente social, na teoria de Vygotsky. A linguagem, ela atua como mediadora entre o sujeito e o conhecimento, e o professor, ele precisa se posicionar como alguém que guia, apoia e desafia o aluno. O contexto cultural e a interação com o outro vão ser determinantes para o tipo de pensamento que vai ser, então, desenvolvido. Agradeço por estarem em mais uma aula. Tenho certeza que na fala de Vygotsky, ensinar é, acima de tudo, criar possibilidades de interação e de crescimento. Então, que você possa aplicar esses conceitos na sua prática, valorizando o diálogo, a colaboração e o desenvolvimento conjunto. Até a próxima aula.